Olá, turma! Sejam bem-vindos a uma aula de revisão sobre cálculos de potência. Essa revisão se faz necessária pois os cálculos de potência são essenciais em análise de projetos de circuitos de eletrônica de potência. O primeiro conceito que iremos revisar nesta aula é o conceito de potência instantânea. A potência instantânea para um dispositivo qualquer é calculada pela tensão aplicada nele e pela corrente que por ele circula. A potência instantânea é definida por P de t, que é igual a V de t vezes I de t. Essa relação é válida para qualquer dispositivo ou circuito. A potência instantânea é geralmente uma grandeza que varia no tempo. Se o sinal de convenção passivo for adotado, onde a corrente entra no terminal positivo da queda de tensão de um dispositivo, este estará absorvendo potência se P de t for positivo em um valor especificado de tempo t. Logo, o dispositivo fornecerá potência se P de t for negativo. Frequentemente, tem-se adotado o sentido da corrente consistente com a fonte de alimentação, em que um valor positivo de P de t indica que a fonte está fornecendo potência. Outro conceito importante a ser revisado é o conceito de potência média. Funções periódicas de tensão e corrente produzem uma função periódica da potência instantânea. A potência média é o tempo médio de P de t sobre um ou mais períodos. Assim, a potência média P é calculada por 1 sobre t maiúsculo vezes a integral de 0 até t maiúsculo de P de t vezes dt, que por sua vez é igual a 1 sobre t maiúsculo vezes a integral de 0 até t maiúsculo de V de t vezes I de t vezes dt, onde t maiúsculo é o período da forma de onda da potência. A potência média é algumas vezes chamada de potência real ou potência ativa, especialmente em circuitos CA. E a potência média total absorvida num circuito é igual à potência média total fornecida. Um caso especial que é encontrado frequentemente em eletrônica de potência é a potência absorvida ou fornecida por uma fonte CC. Dentre as aplicações, temos os circuitos de carga de bateria e fontes de alimentação CC. A potência média absorvida pela fonte de tensão CC, V de t igual a E, cuja corrente periódica é I de t, é derivada da definição básica da potência média, em que PCC é igual a 1 sobre t maiúsculo, vezes a integral de 0 até t maiúsculo, de E vezes I de t vezes dt. Colocando a constante E para fora da integral, temos que PCC é igual a E, que multiplica 1 sobre t maiúsculo, vezes a integral de 0 até t maiúsculo, de I de t vezes dt. Observem que o termo entre colchetes é a corrente média da forma de onda. Portanto, a potência média absorvida por uma fonte de tensão CC é o produto da tensão E e da corrente média. De modo similar, a potência média absorvida por uma fonte CC de corrente I de t igual a I maiúsculo é dada por I maiúsculo vezes V médio. Os indutores e capacitores têm características particulares que são muito importantes nas aplicações de eletrônica de potência. Do ponto de vista de um indutor, se a corrente no indutor for periódica, a energia armazenada ao final de um período é a mesma do início. Como não há transferência líquida de energia, isso indica que a potência média absorvida por um indutor é zero para o estado estável de funcionamento periódico. Vale ressaltar que a potência instantânea não é necessariamente igual a zero, porque a potência pode ser absorvida durante parte do período e retorna para o circuito em outro momento. Além do mais, pela relação de tensão corrente para o indutor, temos que IL de T0 mais T maiúsculo é igual a 1 sobre L vezes a integral de T0 até T0 mais T maiúsculo de VL de T dt mais IL de T0, em que T0 representa o instante inicial do período e T0 mais T maiúsculo representa o instante final do período da corrente. Passando o termo IL de T0 para o lado esquerdo da equação, temos que IL de T0 mais T maiúsculo menos IL de T0 é igual a 1 sobre L vezes a integral de T0 até T0 mais T maiúsculo de VL de T dt. Admitindo que os valores iniciais e finais são os mesmos para as correntes periódicas em um indutor, temos que a parcela IL de T0 mais T maiúsculo menos IL de T0 é igual a zero. Sabendo que 1 sobre L vezes a integral de T0 até T0 mais T maiúsculo de VL de T dt é igual a zero, podemos multiplicar por L sobre T os dois lados da equação para obtermos uma expressão equivalente para a tensão média no indutor sobre um período.
definida por 1 sobre t, vezes a integral de t0 até t0 mais t maiúsculo, de VL de t dt, que é igual a zero. Portanto, para correntes periódicas, a tensão média em um indutor é nula. No que diz respeito a um capacitor, se a tensão no capacitor for periódica, a energia armazenada ao final de um período é a mesma do início. Como não há transferência líquida de energia, isso indica que a potência média absorvida por um capacitor é zero para o estado estável do funcionamento periódico. Além disso, pela relação tensão-corrente para o capacitor, temos que Vc de T0 mais T maiúsculo é igual a 1 sobre C, vezes a integral de T0 até T0 mais T maiúsculo, de IC de T vezes dt, mais Vc de T0. Passando o termo Vc de T0 para o lado esquerdo da equação, temos que Vc de T0 mais T maiúsculo menos Vc de T0 é igual a 1 sobre C, vezes a integral de T0 até T0 mais T maiúsculo, de IC de T dt. Admitindo que os valores iniciais e finais são os mesmos para as tensões periódicas em um capacitor, temos que a parcela Vc de T0 mais T maiúsculo menos Vc de T0 é igual a zero. Sabendo que 1 sobre C vezes a integral de T0 até T0 mais T maiúsculo de IC de T dt é igual a zero, podemos multiplicar por C sobre T os dois lados da equação para obtermos uma expressão equivalente para a corrente média no indutor sobre um período, definida por 1 sobre T maiúsculo vezes a integral de T0 até T0 mais T maiúsculo de IC de T dt. Portanto, para tensões periódicas, a corrente média em um capacitor é zero. Outro conceito a se destacar é o conceito de valor eficaz. O valor eficaz da tensão ou da corrente é conhecido também como valor médio quadrático. O valor eficaz de uma forma de onda periódica da tensão é baseada na potência média entregue para um resistor. Para uma tensão periódica aplicada em um resistor, a tensão eficaz é definida como a tensão que é tão eficaz quanto a tensão Cc no fornecimento de potência média. A tensão eficaz pode ser calculada utilizando a equação definida por P, que é igual a Vrms ao quadrado, sobre R, que também é igual a R vezes Irms ao quadrado. Calculando a potência média em um resistor, obtemos que P é igual a 1 sobre R, que multiplica 1 sobre T maiúsculo, vezes a integral de 0 até T maiúsculo, de V ao quadrado de T dt. Comparando a equação que acabamos de obter com a expressão da potência média, definida por Vrms ao quadrado sobre R, podemos resolver a expressão para a tensão eficaz, em que Vrms é igual a raiz quadrada de 1 sobre T maiúsculo, vezes a integral de 0 até T maiúsculo, de V ao quadrado de T vezes dt. É dessa expressão que vem a definição de valor eficaz, que por sua vez é a raiz quadrada da média ao quadrado da tensão, também conhecido como valor RMS, que vem da expressão em inglês root mean square. De modo similar, a corrente eficaz é desenvolvida através da expressão P é igual a R vezes Irms ao quadrado, sendo determinada como Irms, que é igual a raiz quadrada de 1 sobre T maiúsculo vezes a integral de 0 até T maiúsculo, de I ao quadrado de T vezes dt. Por outro lado, se uma tensão periódica for a soma de duas formas de onda de tensão periódicas, tipo V de t igual a V1 de t mais V2 de t, o quadrado do valor eficaz de V de t é determinado através de 1 sobre T maiúsculo, vezes a integral de 0 até T maiúsculo, de V1 de t mais V2 de t, tudo isso elevado ao quadrado, vezes dt. Desenvolvendo o termo V1 de t mais V2 de t, tudo isso ao quadrado, temos que Vrms ao quadrado é igual a 1 sobre T maiúsculo, vezes a integral de 0 até T maiúsculo, de V1 de t ao quadrado mais 2 vezes V1 de t vezes V2 de t, mais V2 de t ao quadrado, tudo isso multiplicado por dt. Ou simplesmente 1 sobre t maiúsculo, vezes a integral de 0 até t maiúsculo de V1 de t ao quadrado, vezes dt, mais 1 sobre t maiúsculo vezes a integral de 0 até t maiúsculo de 2 vezes V1 de t vezes V2 de t vezes dt, mais 1 sobre t maiúsculo vezes a integral de 0 até t maiúsculo de V2 de t ao quadrado vezes dt. De posse dessa expressão, é importante destacar que o termo contendo V1 de t vezes V2 de t é zero se as funções V1 de t e V2 de t forem ortogonais. Uma condição que satisfaz essa exigência ocorre quando V1 de t e V2 de t são senoides de frequências diferentes. Deste modo, para essa condição,
temos que V arremesso ao quadrado é igual a 1 sobre t maiúsculo, vezes a integral de 0 até t maiúsculo, de V1 de t ao quadrado vezes dt, mais 1 sobre t maiúsculo, vezes a integral de 0 até t maiúsculo de V2 de t ao quadrado vezes dt, em que V arremesso ao quadrado pode ser representado como V1 arremesso ao quadrado mais V2 arremesso ao quadrado. Portanto, temos que V arremesso é definido pela raiz quadrada de V1 arremesso ao quadrado mais V2 arremesso ao quadrado. Partindo do mesmo raciocínio apresentado, se uma tensão for a soma de mais de duas tensões periódicas, todas ortogonais, o valor eficaz é dado pela raiz quadrada de V1 arremesso ao quadrado mais V2 arremesso ao quadrado mais V3 arremesso ao quadrado e assim por diante, ou seja, é dado pela raiz quadrada do somatório de Vn RMS elevado ao quadrado para n igual a 1 até nzão. De forma similar para a corrente, temos que IRMS é igual a raiz quadrada de I1 RMS ao quadrado mais I2 RMS ao quadrado mais I3 RMS ao quadrado e assim por diante, que por sua vez é igual a raiz quadrada do somatório de IN RMS ao quadrado com n igual a 1 até nzão. Vale destacar que se a forma de onda apresentar uma parcela de nível Cc, o valor eficaz dessa parcela é igual ao próprio valor do nível Cc e deve ser incluído no somatório dentro da raiz quadrada. Uma vez entendido sobre o cálculo de valores eficazes, vamos agora para uma revisão sobre o cálculo de potência aparente e de fator de potência. A potência aparente é o produto dos valores da tensão eficaz e da corrente eficaz e é sempre utilizada para a especificação da potência dos equipamentos. Em circuitos CA lineares com fontes senoidais, a potência aparente é a magnitude da potência complexa. O fator de potência de uma carga, por sua vez, é definido como a razão da potência média pela potência aparente. Em circuitos CA senoidais, o cálculo do fator de potência resulta em Fp, que é igual ao cosseno de θ, em que θ é o ângulo de fase entre as senoides da tensão e da corrente. Contudo, este é um caso especial e deve ser usado apenas quando ambas, tensão e corrente, são senoidais. Para circuitos lineares que têm fontes puramente senoidais, o estado estável de todas as tensões e correntes são senoidais. Para qualquer elemento em um circuito CA, temos que V de t é igual a Vm vezes cosseno de ômega vezes t mais θv, e que I de t é igual a Im vezes cosseno de ômega t mais θi. Assim, a potência média é dada por 1 sobre t maiúsculo vezes a integral de 0 até t maiúsculo de Vm vezes cosseno de ômega t mais θv vezes Im vezes cosseno de ômega t mais θi vezes dt. Se nós aplicarmos a identidade trigonométrica em que cosseno de A vezes cosseno de B é igual a 1 sobre 2 que multiplica cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B, nós temos que a potência média é calculada como 1 sobre t maiúsculo vezes a integral de 0 até t maiúsculo de Vm vezes Im dividido por 2 vezes cosseno de 2 ômega t mais θv mais θi mais cosseno de θv menos θi, tudo isso multiplicado por dt. O resultado dessa integração pode ser obtido por inspeção. Desde que o primeiro termo da integração seja uma função de cosseno, a integral sobre um período é zero, porque as áreas acima e abaixo do eixo do tempo são iguais. O segundo termo na integração, por sua vez, é constante em cosseno de θv menos θi. Portanto, a potência média em um circuito CA é determinada por Vm vezes Im dividido por 2, vezes o cosseno de θv menos θi, que é igual a Vrms vezes Irms vezes o cosseno de θv menos θi, onde θv menos θi é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente, e o cosseno de θv menos θi é o fator de potência. Vale destacar que os circuitos eletrônicos de potência tipicamente têm tensões e ou correntes que são periódicas, porém não senoidais. As séries de Fourier podem ser usadas para descrever formas de onda periódicas não senoidais em termos de uma série de senoides. As relações de potências para esses circuitos podem ser expressas em termos das componentes da série de Fourier. Se as formas de onda periódicas de tensão e corrente são representadas pelas séries de Fourier como V de t, que é igual a VCC, mais o somatório,
de Vn vezes cosseno de n vezes ômega t mais θv de n, com n igual a 1 até o infinito, e I de t igual a ICC mais o somatório de n vezes cosseno de n vezes ômega t mais θi de n, com n também igual a 1 até infinito, e em seguida aplicarmos a expressão do cálculo da potência média, nós temos que a média dos produtos dos termos CC é dada por VCC vezes ICC. A média dos produtos da tensão e da corrente na mesma frequência é dada por Vm de n vezes Im de n sobre 2 vezes o cosseno de θv de n menos θi de n. E a potência média dos produtos da tensão e da corrente de frequências diferentes é zero. Consequentemente, a potência média para a tensão e corrente com formas de onda periódicas não senoidais é definida por VCC vezes ICC mais o somatório de Vmn vezes Imn dividido por 2 vezes o cosseno de θv de n menos θi de n, com n indo de 1 até o infinito. Ou seja, a potência média total é a soma das potências na frequência das séries de Fourier. Para uma fonte de tensão não senoidal aplicada a uma carga linear conhecida, com resistência equivalente R e reatância equivalente X, o termo CC da corrente é determinado fazendo VCC sobre R. Já as amplitudes dos termos CA da corrente são calculados pela análise de Fazor, em que Im de ordem n com ângulo θi de ordem n é igual a Vm de ordem n com ângulo de θv de ordem n, tudo isso dividido por R mais J vezes N vezes X. Por outro lado, se uma fonte de tensão puramente senoidal for aplicada a uma carga não linear, a forma de onda da corrente não será senoidal, mas poderá ser representada como uma série de Fourier. Assim, se a tensão for senoidal na forma V de t igual a V1 vezes cosseno de ômega t mais θv de 1, e a corrente for representada pelas séries de Fourier como I de t igual a ICC mais o somatório de Imn vezes cosseno de n vezes ômega t mais θi de n, com n indo de 1 até o infinito, então a potência média absorvida pela carga é calculada pela expressão que nós achamos anteriormente. Logo, a potência média será igual a 0 vezes ICC mais Vm1 vezes Im1 dividido por 2 vezes o cosseno de θv1 menos θi1 mais o somatório de 0 vezes Imn sobre 2 vezes o cosseno de θv de n menos θi de n, com n indo de 1 até o infinito. O que determina que P é igual a Vm1 vezes Im1 dividido por 2 vezes o cosseno de θv1 menos θi1, ou igual a V1RMS vezes I1RMS vezes o cosseno de θv1 menos θi1. O fator de potência da carga é calculado como sendo igual a V1RMS vezes I1RMS vezes o cosseno de θv1 menos θi1, tudo isso dividido por V1RMS vezes IRMS, que por sua vez é igual a I1RMS sobre IRMS, que multiplica o cosseno de θv1 menos θi1, em que a corrente eficaz é calculada pela raiz quadrada de ICC ao quadrado mais o somatório de IMN sobre a raiz de 2 elevado ao quadrado, com n indo de 1 até o infinito. Desta forma, a razão entre o valor eficaz da componente fundamental da corrente e o valor eficaz total é chamado de fator de distorção, FD, ou seja, FD é igual a I1RMS sobre IRMS. O fator de distorção representa a redução no fator de potência devido às propriedades da corrente não senoidal. A distorção harmônica total, ou DHT, é outro termo usado para quantificar a propriedade não senoidal de uma forma de onda. Ela é definida pela razão entre o valor eficaz de todos os termos na frequência fundamental e o valor eficaz na frequência fundamental. Em outras palavras, a DHT é igual à raiz quadrada do somatório de INRMS elevado ao quadrado, com n indo de um valor diferente de 1 até o infinito, tudo isso dividido por I1RMS elevado ao quadrado, ou igual à raiz quadrada do somatório, com n diferente de 1 até o infinito, de INRMS ao quadrado, toda essa raiz dividida por I1RMS. A DHT também pode ser expressa pela raiz quadrada de IRMS ao quadrado menos I1RMS ao quadrado dividido por I1RMS ao quadrado. De posse da expressão da DHT,
podemos chegar em outra forma de expressar o fator de distorção, em que fd é igual à raiz quadrada de 1 sobre 1 mais a dHt ao quadrado. Essa nova expressão do fator de distorção é determinada primeiramente elevando-se ao quadrado a expressão da dHt. Em seguida, faz-se essa separação dos termos do lado direito da equação, de modo que a dHt ao quadrado é igual a I_RMS ao quadrado sobre I1_RMS ao quadrado, menos I1_RMS ao quadrado sobre I1_RMS ao quadrado. Uma vez sabendo que a relação I1_RMS ao quadrado sobre I1_RMS ao quadrado é igual a 1, podemos reescrever o equacionamento através de 1 mais dHt ao quadrado, que é igual a I_RMS ao quadrado sobre I1_RMS ao quadrado. Conforme sabemos, o fator de distorção é igual à razão entre o valor eficaz da componente fundamental da corrente e o valor eficaz total. Deste modo, temos que 1 mais a dHt ao quadrado é igual a 1 sobre fd ao quadrado. Resolvendo o equacionamento para o fator de distorção, chegamos na expressão de fd que já foi apresentada. Com isso, turma, chegamos ao fim da nossa aula de revisão sobre cálculos de potência. Até o nosso próximo encontro. Abraço a todos!